Olá, a você que está assistindo mais um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tasconi, o estagiário do time de copy, e estou aqui com o Marcelo Bragion, o copy mestre. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, tamo junto, estagiário por um tempo, né? Logo mais, não mais. E eu tô aqui em mais esse episódio do MRCast, e toda vez que você me vê no MRCast, você sabe que muito provavelmente o assunto é copy e comportamento humano. Muito, que bom. Falando nisso, no nosso canal do YouTube estamos criando conteúdos novos e temos aqui sobre a mesa dele, só dá uma mostrada pro pessoal, para quem estiver assistindo, um livro que ele está abordando nos conteúdos do canal. Bom, primeiro para quem está ouvindo, né, o podcast, o livro é Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. E para quem está assistindo a gravação do podcast pelo YouTube, tá aqui a capa do livro Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, porque suas pesquisas, estudos e comprovações mudaram o curso da economia no mundo, porque ele revelou coisas sobre o comportamento humano que possibilitou às empresas atingir pontos emocionais em seus discursos que aumentavam o estímulo de desejo das pessoas pelos produtos e serviços oferecidos. Muito que bem. Só relembrando rapidamente, falamos do que no último episódio do MRCast? O último episódio do MRCast foi comigo também, né? Claro, eu falo que foi comigo porque o MRCast é uma proposta também de pegar outros especialistas, até mesmo os nossos sócios ou da nossa equipe. Então, o MRCast tem uma proposta de falar de copy, tráfego, estratégia e outras coisas mais do marketing digital. E no último episódio eu falei dos 4 U's. Os 4 U's, que é uma técnica, uma habilidade, seja o que for, como você queira chamar, mas como que você pode aplicar uma técnica no seu copy que vai tornar ele único, ultra específico, urgente e útil para a sua audiência. Único no sentido da pessoa se interessar por algo. Para você se diferenciar, você precisa ser único. Você precisa sair da paisagem dos iguais e se destacar. Então você precisa ser único. E você consegue ser único explicando a sua oportunidade de uma forma ultra específica para que a pessoa perceba com clareza aquilo que você está oferecendo. E acredite, as pessoas só se inclinam e se interessam por aquilo que elas entendem. E aí você gera um senso de urgência, de percepção do quão rápido a pessoa precisa adquirir aquela solução para resolver um problema na vida dela. E isso dá a percepção de utilidade. Então, um copy escrito para transmitir a ideia de que ele é único, ultra específico, urgente e útil, torna o copy forte e aumenta a chance da pessoa passar para o seu lado, se interessar pelo que você está oferecendo. Muito que bem, que é isso que a gente está sempre buscando. E no episódio de hoje, vamos falar de problemas, Marcelo. Vamos falar de problemas. Bom, só lembrando, se você não assistiu o episódio anterior ou qualquer um dos episódios anteriores, você acaba de assistir ou escutar esse, eu estou falando assistir, mas tem gente que está escutando o podcast, outros vão assistir a gravação desse podcast. Enfim, se você não escutou ou não assistiu os episódios anteriores, escuta ou assiste esse e depois você vai para os anteriores. Exatamente. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Muito que bem. Todos os episódios são muito importantes, são relevantes e temos uma playlist nos lugares que você está assistindo ou ouvindo. Então, problemas. Sempre que a gente oferece um produto, a gente quer que o produto resolva muitos problemas. A gente acredita que ele é muito bom, que ele resolve vários problemas da nossa audiência. Mas qual o problema de resolver vários problemas? O problema de querer resolver vários problemas é que você pode não conseguir ser específico e não conseguir atingir um problema único que pode causar um efeito positivo de solucionar outros problemas. Não quero dificultar a compreensão, eu vou dar um exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quer atirar para todos os lados, você corre o risco de gastar muita bala e até o risco de não acertar ninguém. Se você consegue focar em um alvo específico, você tem inclusive mais tempo para mirar e se concentrar naquele alvo específico. E aí você consegue dar um tiro para um acerto. É a diferença entre o copy metralhador e o copy sniper, né? O que eu estou querendo dizer?
Se você assistir um filme de guerra que tem um sniper, inclusive uma sugestão, sniper americano, você vai ver que vai ter um batalhão lá em solo querendo atingir um alvo. E aí eles dão centenas de tiros com metralhadoras e de vez em quando acerta um. O sniper, ele fica numa posição privilegiada e ele consegue ter uma visão focada do alvo e aí ele se concentra sem pressa. E quando ele dá um tiro, ele não desperdiça a bala. É um tiro para um acerto. Então, em vez de você querer resolver vários problemas, foque em um problema central, visceral, porque muitas das vezes alguns problemas que podem estar presentes na vida das pessoas que fazem parte da sua audiência são provocados por um único problema maior, específico, raiz e central. Então, quando você ataca esse problema raiz, você consegue solucionar uma série de outros problemas. Eu quero até contar uma história, né? Eu andei muito de trem na minha vida. Eu sou de São Paulo, tenho 42 anos e andei de trem. Até a época da faculdade eu andava de trem. E em uma determinada época específica tinha um produto que era vendido no trem que chamava banha do peixe-boi da Amazônia. O nome é bom, é interessante, curioso. Mas a banha do peixe-boi da Amazônia, na minha opinião, não colou e não foi para frente porque ela resolvia praticamente todos os problemas físicos que um ser humano tinha. Torcicolo, artrite, artrose, dor na coluna, frieira. Então, conforme a pessoa apresentava a solução provável da pomada banha do peixe-boi da Amazônia, em vez da pessoa se interessar pela banha do peixe-boi da Amazônia, ela desconfiava que uma pomada, que uma latinha com 3 gramas de pomada poderia solucionar todos os problemas físicos da vida dessa pessoa. Então, este é o problema de você querer resolver muitos problemas com o seu produto ou serviço no seu copy. É você atirar para todo lado e correr o risco de não acertar ninguém, porque provoca um nível de desconfiança da utilidade do produto ou serviço que você está apresentando. Banha do peixe-boi da Amazônia é muito bom. Né? É muito bom. É bom, fica a recomendação. Só que não. Não deu muito certo. Fica a recomendação do filme, se você não assistiu, assista, é um ótimo filme. E no seu copy, então, como você consegue alcançar essa posição privilegiada que o sniper fica? Como você consegue identificar o problema único que você vai mirar e atirar e resolver com um único tiro? Olha, não tem outro jeito. Você precisa mergulhar na vida das pessoas e da sua audiência. Pesquisa. Para mim, um copywriter é, por natureza, um ser extraordinariamente curioso e que não para de pesquisar nunca sobre a sua audiência, sobre o seu mercado e sobre o seu próprio produto ou serviço. E quando eu falo pesquisa, às vezes as pessoas podem criar aquela ideia de que é aquela pesquisa mais aprofundada, mais feita pelo Datafolha, pelo Ibope. Não é esse tipo de pesquisa. É um tipo de pesquisa de você conversar com pessoas que têm mais ou menos o perfil da sua audiência, com pessoas que apresentam problema igual ou semelhante àqueles que o seu produto ou serviço ou aquilo que você vai oferecer no seu copy resolve. E você ir coletando impressões e opiniões e emoções das pessoas que elas vão colocando para fora quando você pergunta para elas o que elas precisam resolver em suas vidas. Então você pode fazer um simples formulário e enviar para a sua base. Você pode conversar com pessoas que têm o perfil da sua audiência, que apresentam ou sofrem com o mesmo tipo de produto ou precisam da solução que você tem em mãos para oferecer. É pesquisar, é estudar teses, estudos, outras pesquisas que foram feitas para aquele mercado, para aquele tipo de pessoa. Então, é você coletar dados, e saber hierarquizar a importância desses dados coletados. Por quê? Quando você pergunta para as pessoas qual o problema que elas têm e qual a solução que elas precisam, normalmente as pessoas não têm 100% de clareza nem de qual é o seu produto, o seu problema. As pessoas não têm 100% de clareza do problema raiz que elas têm. Às vezes elas falam do problema superficial, né? Às vezes elas falam... eu vou dar um exemplo aqui
que é mais simples de entender, poderia dar outros, mas eu quero dar esse porque vai ficar mais claro na sua mente a interpretação disso, né? Quando uma pessoa fala assim, você pergunta para a pessoa, qual o problema que você tem para ter a vida que você gostaria? Me falta dinheiro. Me falta dinheiro. Essa aí tem sempre. Exato. Então, para essa pessoa, ela está expondo um problema superficial. Ela supõe, ela acredita que se ela tivesse mais dinheiro, ela conseguiria fazer todas as coisas. Mas a questão é que ela não conhece a profundidade do seu próprio problema e está na superfície. Provavelmente essa pessoa não tem mais dinheiro por vários outros motivos que não é necessariamente não ter oportunidade de ter dinheiro, né? Às vezes pode ser uma dificuldade de lidar com o dinheiro, às vezes pode ser uma dificuldade de organizar a vida financeira, às vezes pode ser uma escassez de conhecimento de como multiplicar o dinheiro que tem, às vezes pode ser uma falta de coragem ou atitude de procurar oportunidades melhores com coragem para decidir por essas oportunidades melhores. Então existe, num problema superficial que a pessoa expõe, uma sequência de outros problemas que podem ser a raiz desse problema que a pessoa supõe que é o principal. Então também, quando você extrai dados da sua audiência, você precisa entrar numa segunda etapa, que é mergulhar nisso e encontrar as camadas abaixo daquele problema que a pessoa está revelando e que ela acredita que precisa resolver. E aí você vai falar no copy do que ela quer e vai entregar o que ela precisa, que é o processo para ela solucionar todas as raízes que provocam aquela percepção de um problema superficial que ela está vendo. Certo, porque só falar da dor primária, a dor superficial, vai só incomodar ela, porque ela já tem isso todo dia, então não vai ajudar ela. É isso. É isso. Você falou das camadas dos problemas, dos níveis de problema. Quais são esses níveis? Como você consegue atingir todos esses níveis em um único copy? Até porque a pessoa normalmente não sabe quais são esses níveis, ela não sabe o fundo do problema dela. Como eu falei, as pessoas nem sempre têm clareza do real problema delas, né? Elas interpretam, elas acham. Mas tudo bem, é importante você coletar isso. E para você aprofundar nas camadas, vou continuar aqui no exemplo financeiro. Se uma pessoa tem dificuldade financeira e você fala no seu copy que ela está cheia de dívida, que a conta dela está no vermelho, que ela não consegue realizar projetos e sonhos da vida dela, ela já sabe disso. Ela convive com isso, né, o dia inteiro. Ela está vendo o boleto não pago. Ela está vendo o limite estourado, né? Ela está tendo desejo de alguma coisa e não está podendo comprar. Então ela está convivendo com isso. Se você falar isso no copy, é mais do mesmo, é algo que ela já sabe. Como que você vai aprofundar nisso? É entrar nas consequências emocionais que essas dívidas, que esse boleto não pago, que essa conta vermelha provoca dentro dele. Quando a pessoa deita, o homem ou a mulher, com dificuldade financeira, com o boleto não pago e a conta vermelha, com projetos guardados na gaveta, qual é a consequência emocional interior quando ela põe a cabeça no travesseiro ou quando ela está entre quatro paredes sozinha? Qual a consequência interior? É a vergonha? É a humilhação? É a impotência? É a pessoa que chega mais tarde em casa para não ter que encontrar o filho ou a esposa que vai pedir alguma coisa que ele não tem condição de oferecer? É o pai ou a mãe que desvia do filho ou evita ir no shopping com o filho para o filho não pedir nada que ele não vai conseguir comprar? Então, qual é o sentimento que isso provoca? Então, quando você revela o segundo estágio de profundidade do problema, que é a questão emocional provocada pela superfície do problema, que é o problema financeiro, você consegue conectar mais profundamente com a pessoa. E ela começa a perceber que você conhece essencialmente a raiz do problema dela. Então esse é o segundo nível. Superfície, boleto para pagar, conta no vermelho, problema financeiro. Segundo nível, interior. As consequências emocionais desencadeadas pela conta vermelha e pelo boleto não pago. Que é a sensação de humilhação, de impotência, de rejeição, que é onde a pessoa perde o sono. É onde a pessoa perde o sono e quando consegue dormir não quer acordar.
porque vai ter que lidar no outro dia com as mesmas consequências nocivas do problema que ela arrasta. E ela vai perpetuando esse problema para sempre. Exato. E achando que ela precisa de mais dinheiro. Mas existem outras consequências que precisam ser tratadas, analisadas e avaliadas, para que ela consiga se recompor para tomar decisões conscientes. E aí tem um terceiro nível de problema, que é o mais profundo, que é quando você consegue penetrar no que provoca de crise de consciência o problema que a pessoa tem. Onde eu quero chegar com isso? Né? A gente até chama isso de problema filosófico, mas eu não quero filosofar, né? Então, olha só, a pessoa tem um problema financeiro, superfície, boleto não pago, conta vermelha. Interior, as consequências emocionais desse problema, né? A humilhação, a vergonha, a impotência, né? O desânimo, o ter que desviar de certas situações, o se sentir menos no meio, entendeu? É o cara não conseguir dormir, quando consegue dormir não quer acordar porque vai lidar de tudo aquilo. Mas qual é o terceiro nível? É quando, por causa desse problema, a pessoa começa a questionar os pilares dos valores morais que constituem uma sociedade. Isso foi fundo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que está com esse problema estudou pra caramba e trabalha de sol a sol e é honesto e não passa perna em ninguém, ele começa a questionar se ser honesto vale a pena. Enquanto ele vê pessoas desonestas tendo uma vida muito mais confortável, realizando todas as coisas que ele gostaria de realizar e que ele merece, porque estudou e trabalhou a vida inteira de sol a sol e não tem o mínimo para dar dignidade para as pessoas que um dia ele ou ela prometeu que daria. Ter uma vida digna para si e para sua família. Então ele começa a questionar: ser honesto não compensa. Estudar nesse país não compensa. Trabalhar demais nesse país não compensa. Ele começa a questionar os pilares. Quando você consegue penetrar nesse nível no problema da pessoa, no seu copy, você ganha a pessoa. Porque muito provavelmente a reação dela vai ser: é isso que eu sinto. E aí, nesse momento, é a hora de você apresentar qual é a solução para esse problema. O que essa pessoa tem que fazer passo a passo para solucionar esse problema. E aí você não vai falar de vários problemas que ela precisa resolver, mas de um, que da mesma forma que um problema desencadeou uma série de consequências, uma solução vai resolver um problema que vai provocar uma série de progressos e soluções na vida dessa pessoa. Percebe? Uma raiz, uma semente plantada dá uma raiz com uma árvore. Uma raiz cortada mata toda a árvore. Então é aí, né? É mostrar que a sua solução corta o problema pela raiz. E é um problema que essa pessoa precisa resolver para desencadear, para destravar a vida dela. Quando você consegue mostrar esse nível de profundidade, de conhecimento do problema da pessoa e apresentar uma solução que anula todo esse problema, aí essa pessoa tende com mais força a acreditar naquilo que está sendo proposto. Bom, temos um pequeno problema aí, então. Você vai tocar nesse nível da pessoa querer deixar de ser honesta, mas tem que mostrar que a solução, o seu produto tem que ser íntegro e honesto para ela se manter na parte legal. Na verdade, vamos esclarecer isso, né? Na verdade, você não vai provocar isso na pessoa, você vai mostrar que você conhece o que ela sente. Sim, essa é a ideia. Isso, né? O seu copy vai dizer: eu sei o que você sente. Eu entendo como você está. Eu conheço a profundidade do seu sofrimento. Porque esse problema que você tem provocou em você até mesmo o abandono da crença de princípios que você sempre acreditou. E aí a pessoa fala: puxa, essa pessoa realmente me conhece, sabe o que eu estou passando. Né? É aí que essa pessoa se conecta. E aí você vem com a solução. Para que essa pessoa não fique desesperada, sem expectativa. Tá, tudo bem, beleza.
Agora eu entendi o tamanho do problema que eu tenho. Mas como eu acabo com isso? Aí entra a solução. Certo. E falando ainda disso, do fundo dela, do emocional dela, que mexe com a crença dela, muito normalmente provavelmente ela vai estar apontando esse problema referente a alguém, tipo, a pessoa desonesta, a pessoa não sei o quê. E para você conseguir comprar ela, você tem que mostrar que você não gosta daquela pessoa também. Que você quer combater aquela pessoa junto com ela. E isso pode gerar um inimigo. E como você pode usar isso a seu favor? É isso. Isso é uma tendência humana, né? Terceirizar a responsabilidade dos seus próprios problemas. Isso é uma tendência, né, do ser humano. A primeira causa do meu problema não fui eu que provoquei, né? Essa é a percepção primária da pessoa. Então, ela vai culpar, né? E aqui, só esclarecendo, eu falei aqui do problema financeiro para ficar claro, né, a minha explicação. Mas isso acontece também, por exemplo, com uma pessoa que está acima do peso e come menos que um magro que não engorda. Percebe? Então, e aí no caso de uma pessoa que está acima do peso e quer emagrecer, porque tem gente que está acima do peso, está tudo bem com isso, está tudo certo, aqui não é uma questão disso. Mas uma pessoa que procura uma solução para emagrecer, às vezes ela tem o problema de comer muito, está tudo certo, está na superfície, mas o problema emocional que isso causa nela, quando ela se olha, como ela se vê no meio, o que é que ela sente, mas qual que é o problema mais profundo, né? É ela questionar por que às vezes ela come menos, por que às vezes ela tenta várias soluções e para outras pessoas funciona e para ela não, né? Então, esse exemplo de profundidade de problema que eu dei, ele serve para qualquer tipo de nicho ou mercado. Claro que o nível mais profundo, que é o que a gente chama de problema filosófico, que é o que afeta, causa uma crise de consciência na pessoa, é mais difícil de achar. Mas para você ter uma analogia mais clara, é sempre que uma criança morre. Não é natural que uma criança morra. É natural que o mais velho morra, né? Que os mais novos enterrem os mais velhos, não que os mais velhos enterrem os mais novos. Então, quando uma criança morre, qual que é a primeira impressão que você tem? Não era para ser assim. Não era para ser assim. Não é natural que seja assim, né? Então, isso é o que provoca a crise de consciência. Agora, você falou bem de uma questão. Como a gente tem, como as pessoas têm a tendência de terceirizar a responsabilidade sobre as causas dos seus problemas, as pessoas vão identificar um inimigo. E é muito importante que você não culpe agressivamente a pessoa pelo problema que ela enfrenta. Por quê? Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prático. Primeiro, você mostrar que existe um inimigo que está causando aquilo, e às vezes esse inimigo pode ser materializado numa instituição ou numa pessoa que está enganando ou que está oferecendo oportunidades que não solucionam esse problema a fundo, né? No caso aqui, só para continuar a analogia que eu fiz do mercado financeiro, da vida financeira, por exemplo, alguém no mundo realmente acredita que os bancos te ajudam a ganhar dinheiro? Os grandes bancos? Alguém realmente acredita nisso? Espero que não. Exato. Porque quando você senta na frente de um gerente do banco, ninguém senta com 100% de certeza que aquele gerente está realmente te oferecendo o melhor produto financeiro. Porque ele tem, em primeiro lugar, a preocupação com o faturamento do banco e não com o seu ganho. Então, essa é uma forma de você entender que uma das coisas que levou a pessoa a ter esse problema nesses 3 níveis foram alguns inimigos do progresso e do sucesso dessa pessoa. E aí, quando você também passa a mostrar para ela que existe um inimigo que está impedindo que ela evolua, que ela progrida, ou um inimigo que está barrando e travando a vida dela, e você mostra que você também conhece esse inimigo e vai combater esse inimigo por ela, inimigo de inimigo meu é meu amigo. Quando a sua audiência percebe que você também tem o mesmo inimigo que está impedindo ela de progredir, essa pessoa tende a ficar do seu lado.
Então, é a lógica do inimigo comum que a gente fala, né? Agora, quando você utiliza o inimigo comum, a pessoa vai entender que existe um culpado que não é necessariamente ela por aquela circunstância que ela está vivendo. Mas isso não pode tirar, você tem que tomar cuidado no COP para combater muito o inimigo comum, não tirar da pessoa a responsabilidade que ela tem de tomar uma atitude hoje por fazer a escolha certa e abandonar o lado do inimigo. Porque senão você fala do inimigo comum, fala do inimigo comum, fala do inimigo comum, e aí a pessoa passa a tender a acreditar que ela não precisa fazer nada para mudar a vida dela. A culpa é só do outro. Exato, e não. Né? A culpa não foi dela até aquele momento, porque talvez ela nem tinha clareza de todas as circunstâncias que provocaram aquilo na vida dela. Mas a partir do momento que ela tem clareza, ela precisa ter consciência de que a atitude de dar um basta no que provocou todos esses problemas até hoje é dela. Para que a partir desse momento ela consiga reconstruir a sua vida já numa progressão de solução daquele problema. Certíssimo. Tem até uma frase que eu já ouvi muito você falando, acho que de Blair Warren, se eu não me engano, que ilustra um pouco isso, que ilustra bem essa... Sim. Blair Warren, vamos ver se eu lembro da frase aqui de cabeça. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Certíssimo, até anotei aqui. É isso mesmo. E é essa a ideia, né? Isso daí acaba trazendo a pessoa para o seu lado e ela vai fechar com você e é isso. Exato. Vai ver que você é a solução para os problemas dela. É o que chamamos de deixar ele dependente das suas respostas. É engraçado, tem até uma analogia que a gente faz isso. Entenda essa analogia no sentido positivo. Muitas vezes o copy, né, tem duas palavras que eu gosto de usar em relação ao copy que vem mais do ambiente cinematográfico, né? O copy, ele tem que ter uma certa dose de entretenimento e envolvimento, né? O copy precisa envolver a pessoa, a ponto dela sequer perceber que aquilo é uma oportunidade, uma proposta de venda, né? Precisa envolver amigavelmente a pessoa, entreter a pessoa, a ponto de que ela, né, apague o mundo para ela e ela se envolva com aquele conhecimento, com aquela descoberta, com aquela possibilidade, né? Então tem que ter uma certa dose de entretenimento e envolvimento. Então, dito isso, quando você consegue fazer isso direito num copy, claro, você não vai acertar sempre, né? Ninguém acerta 100% das vezes, mas quando eu conseguir fazer isso num copy, a analogia que eu tenho na cabeça é que você prendeu a pessoa numa cadeia que só você tem a chave. Muito bom. Entendeu? O copy prende a pessoa numa cadeia e só você tem a chave, e essa chave vai ser dada na hora que você fizer a oferta. Aí você abre essa cadeia e a pessoa pode entrar em um novo mundo, né? Entrar em uma nova realidade, pode sair daquele mundo fechado, ruim, frio, problemático e acessar uma solução de liberdade que coloca a vida dela num novo patamar, numa nova perspectiva de mundo, uma nova visão de vida. Então, essa analogia que eu faço, entenda ela bem, né? Se você fizer um copy bem feito, ele vai prender a pessoa numa cadeia da qual só você tem a chave. Muito bom. Diria mais, seu copy vai fazer a pessoa perceber que ela sempre esteve presa e vai libertar ela. Exato. E se você apresenta a sua oportunidade de uma forma única e você mostra o quanto aquela solução é diferente de todas as outras, que talvez ela já tenha até tentado outras soluções, mas aquela solução ali, você tem provas de que essa solução é a mais assertiva para a situação dela. Nesse sentido, a pessoa vai ficar dependente de você, né? Acontece até às vezes da gente fazer ofertas no copy em que realmente a pessoa naquele momento ela não pode tomar a decisão, às vezes porque realmente ela não tem dinheiro para comprar, né? Isso é uma coisa material, né? Não tem como resolver. Eu não tenho. Só que o que acontece? Quando você cria
essa aura de dependência no seu copy, quando você prende a pessoa nessa cadeia, que ele percebe que aquela é a melhor e a única solução que ele tem, essa pessoa, mesmo se ele não compra na primeira vez que você oferta, ele começa a se preparar para a próxima vez que você vai ofertar aquilo. Já aconteceu comigo, de você fazer um lançamento, impactar uma pessoa, essa pessoa não pode comprar, daqui 6 meses, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, essa pessoa vai e compra e dá o depoimento. Eu juntei dinheiro para poder comprar essa solução. E muito provavelmente essas pessoas que fazem maiores sacrifícios para acessarem uma solução são as pessoas que têm mais resultado quando aplicam o método para solucionar um problema. E essas pessoas vão ter prazer em dar depoimentos a respeito do quanto essa solução mudou a vida delas. Porque elas fizeram mais sacrifício para alcançar aquela solução. Então elas vão entregar mais vida na aplicação daquela solução. Muito bom. E vão conseguir resultados melhores com isso. Total. E para encerrar, como estamos falando de problemas, a parte bom disso, até com depoimentos, é você mostrar aonde a pessoa pode chegar depois que ela se livrar desse problema e como o seu copy vai ajudar. Isso. Então, você mostrar ela no futuro, que você tem que utilizar no seu copy, você mostrar a pessoa livre desses problemas. Isso é uma outra parte que eu posso simplesmente falar, você mostrar o fracasso e o sucesso, né? O sucesso possível que ela vai ter se ela seguir o passo a passo, se ela adquirir aquele produto, serviço, treinamento, programa e simplesmente aplicar, usar e tal. Quando a gente fala de produto físico, aí está mais no campo da satisfação humana, né? Da satisfação de algo. Não necessariamente somente em questão de produto físico a solução de um problema. Na raiz sempre existe em todo produto ou serviço uma solução de um problema, mas principalmente no campo dos programas, dos treinamentos, dos cursos, dos serviços online, existe essa questão do sucesso possível que você tem que mostrar para a pessoa e do fracasso provável que vai acontecer na vida dela se ela não fizer nada hoje. A dimensão, né? Que foi, inclusive, uma coisa que a gente falou no podcast passado, né? Se a pessoa não toma decisão hoje, o quanto mais esse problema pode aumentar. E aí, quando você vai mostrar isso no copy, tem uma expressão que eu gosto de usar para essa parte, que é ponte ao futuro. É você escrever nesse trecho do copy um cenário imaginário, que a pessoa pode projetar a vida dela com o problema de hoje, daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Como vai ser a sua vida daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos se você não fizer nada hoje? Se já não tá bom hoje, imagina... Exato. Qual o tamanho e a dimensão e quanto sofrimento mais você vai ter acumulado e quantas pessoas mais podem sofrer em consequência disso, simplesmente porque você não tomou uma atitude hoje diante de uma oportunidade que está bem na sua frente e pode pôr um ponto final nessa cadeia e te liberar e te libertar para uma nova vida. Então, quando você faz essa ponte ao futuro, quando você joga a consciência da pessoa lá na frente e ela diz, não, eu não quero viver mais nenhum dia com esse problema. Quanto mais 1 ano, quanto mais 5 anos, quanto mais 10 anos. Então, eu vou fazer tudo possível e impossível para resolver isso agora. E aí, se ela entendeu que aquela solução é realmente a mais assertiva, que vai tirar os inimigos da frente dela, que vai tirar as travas, as barreiras, e vai colocar ela no caminho certo, você aumenta muito a chance de que essa pessoa acredite em você. Então, ponte ao futuro. É mostrar o sucesso possível, mas também para que ela veja o fracasso provável de não fazer nada hoje. Qual fracasso você pode ter se você não fizer nada? Qual o sucesso que você vai alcançar se você fizer o que eu estou indicando que você faça, o que eu estou sugerindo que você faça? Muito que bem. Então, com isso, encerramos o tema de hoje. Muito bom. Ponte ao futuro. Desculpa interromper, mas é muito interessante a gente ver essa questão do problema, porque muitas pessoas, quando vão escrever um copy, elas acreditam que precisam inventar um copy do nada. Simplesmente eu vou organizar palavras fortes, impactantes, com argumentos impressionantes
e as pessoas vão acreditar em mim. Não. E por isso, detectar, diagnosticar o problema que a sua audiência está gritando por solução é o que vai dar a base do seu copy. E se o seu copy mostrar a solução desse um único problema, não de vários problemas, mas de um único problema, você vai ser muito mais assertivo, como a gente falou no começo desse podcast. Você vai conseguir dar um tiro para um acerto em vez de ligar uma metralhadora e gastar 200 balas para talvez acertar um alvo. É isso então. Tem outra coisa. Quando você tenta abordar vários problemas no copy, quando você tenta apresentar solução para vários problemas no copy, você também corre o risco de, enquanto você está falando com uma pessoa que tem um problema específico, você está pedindo para as pessoas que têm os outros problemas esperarem. E no copy nunca é agradável você esperar o copy falar com outra pessoa até chegar a sua vez. Então, uma coisa também que eu gosto de ensinar e de exercitar é que quando você tem um produto genérico, que, por exemplo, principalmente na área do coach, da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, da alta performance, muitas vezes parece que o produto serve para todo mundo. Parece que ele resolve todos os problemas. Mas aí é muito difícil você falar de vida profissional, vida emocional, vida relacional, vida financeira, no mesmo copy. Eu vou resolver esse produto, esse serviço, essa solução serve para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Aí o que acontece? A pessoa fica perdida, ele nem sabe qual é o maior problema da vida dele, porque se você for ver na raiz, você sempre tem uma ponta de problema em todas as áreas. Mas se você fala de todas as áreas no copy, a pessoa acaba se perdendo e ela não sabe, então eu preciso primeiro resolver o problema familiar pessoal, primeiro eu preciso resolver o problema profissional, primeiro eu preciso resolver o problema financeiro, a pessoa se perde, ela não sabe e você não consegue atingir o alvo com precisão. Então, o que você faz para solucionar esse problema? Você encontra um único problema que afeta todas as pessoas igualmente. Percebe? E isso é uma arte. Você não consegue isso do dia para a noite. Né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do coaching, né? Para encerrar. Quem vai de coaching chega mais rápido. Né? Isso é uma ideia que a gente usou para vender coaching. Quando você fala isso, o que acontece? A pessoa que está do lado de lá, não importa qual o problema, em qual área da vida. Se ela for de coaching, ela chega mais rápido. Não importa para onde você está indo. Você quer um relacionamento melhor? Você quer uma vida profissional melhor? Você quer uma vida pessoal melhor? Você quer uma vida financeira melhor? Não importa. Se você for de coaching, você chega mais rápido. Isso é você encontrar uma frase, uma expressão que afeta todos os avatares, todos os públicos-alvos possíveis de uma vez. Né? E aí você consegue concentrar toda a sua audiência num problema específico e apresentar uma solução que vai servir para todos os perfis que podem existir dentro de uma audiência. Percebe? Então essa é uma prática boa. Essa é a famosa regra do 1. Regra do 1, que a gente pode falar em outro podcast. Falaremos. Bom, então, terminamos. Terminamos. Muito bom. Muito obrigado a você que assistiu, a você que ouviu, que está presente. Se você não ouviu os últimos episódios, entre na sua playlist, na sua lista de reprodução, não sei onde você está. Se inscreva nas plataformas que você está, siga o podcast, se inscreva no canal do YouTube, siga o Marcelo no Instagram, que tem conteúdos relevantíssimos de copy. E semanalmente. E até mais, é isso? É isso. É isso. Quero agradecer você. Quero agradecer você que está assistindo, se você estiver assistindo essa gravação no YouTube. Quero agradecer você que está ouvindo por qualquer plataforma este podcast. Espero ter contribuído e ajudado. Eu também tenho um canal no Telegram chamado Copy Daily. Se você já tem o Telegram, o aplicativo Telegram, que é o WhatsApp azul que eu chamo, mas com mais configurações de privacidade e recursos e funcionalidades mais interessantes. Se você já tem o aplicativo Telegram, você simplesmente vai na busca do próprio aplicativo e procura por Copy, C-O-P-Y, espaço Daily, D-A-I-L-Y, Copy Daily. Procura por esse nome, você já vai encontrar
o canal. Clicou, entrou, conteúdo de copy gratuito todo santo dia no copy dele. Você não tem o Telegram, baixa o Telegram, o aplicativo Telegram e faz o mesmo processo. Outro caminho é você ir no meu Instagram e clicar no link da bio, @Marcelo Brajão, você vai lá, me segue e clica no link da bio. Aí vai aparecer alguns botões lá possíveis e aí vai ter um que está escrito copy dele. Clicou, entrou, é gratuito, só consumir conteúdo diário de copy gratuito todo santo dia. Tamo junto, é nóis! Muito bem, se você está no YouTube, link direto aqui para o Instagram do Marcelo na capa do canal dele. Muito obrigado, até mais. Obrigado, Gabriel, obrigado, Jaque. Vamos que vamos, MRCast na veia.